Quando você tem um planejamento, você não precisa ser aquela coisa, né, na pedra, aquela coisa assim muito fixa, não. Você pode ter um planejamento mais de boa, mais maleável. Aliás, ele tem que ser maleável, né, até bastante para você ir atualizando de acordo com as informações que você recebe, de acordo com o momento que você está na sua vida, né, de acordo com o que você já conseguiu superar de desafios e as oportunidades que você já abraçou. Mas ainda assim ele é extremamente importante, porque ele realmente vai te dar um norte. Quando a gente fala, por exemplo, de planejamento profissional, a gente está falando de tentar imaginar onde você vai estar na carreira, traçar metas e objetivos realmente que você consiga mensurar, que você consiga medir se você está chegando perto ou não, então não deixar nada muito abstrato, né? Fazer aquela coisa de daqui tanto tempo eu quero conseguir um salário de X reais, ou então ser promovido na empresa, ou então arranjar um trabalho, ou então ser efetivado no meu estágio, ou então passar na faculdade, ou então chegar no elo tal, enfim. Depende aí certinho, você vai esquematizando. Porém, embora o planejamento ele seja muito importante, existe o improviso, existe a adaptação. Aqui eu vou falar improviso, mas eu estou falando de versatilidade, de adaptação, de você conseguir analisar o que está acontecendo e tomar a melhor decisão dentro daquele contexto. Ele vai existir, nada vai ser sempre na pedra, você pode planejar o quanto que você quiser, que você vai ter que absorver informações, captar informações pela sua análise, pela sua adaptação dentro de uma situação, seja no jogo ou então na carreira profissional, para colocar essas informações, né, adicionar elas no seu planejamento. Como eu disse, o planejamento ele não pode ser fixo demais, tem que caber, ele tem que comportar, melhor dizendo, essas informações que vêm de fora, tá? E é justamente sobre essa relação que a gente vai falar aqui e como você utiliza o League of Legends, você já treina no League of Legends, como olhar para isso, analisar tudo isso, pegar uma informação de adaptação sua, uma versatilidade, colocar dentro do planejamento, usar alguma coisa que aconteceu a seu favor e tal, tudo isso você já pensa assim no League of Legends, já usa isso para tentar sair aí com a vitória e você vai poder e deve, né, utilizar isso também na sua carreira profissional para poder avançar na carreira usando o League of Legends, que é o que a gente sempre comenta aqui. E eu vou te dar um exemplo prático, tá? Só para você entender melhor até. Eu sou caster, eu sou narrador de esportes. Eu vou te dar um exemplo pessoal que aconteceu comigo. Quando eu vou para uma transmissão, eu tenho um planejamento do que eu vou fazer especificamente para aquela transmissão. Então eu faço uma preparação, eu faço a pesquisa dos dados dos times, com quantos campeões eles jogaram, quantas vezes eles perderam, ganharam, qual o estilo de jogo, coisas que podem ser interessantes para trazer na transmissão, de informação e tal, tal, tal. Também eu me preparo, faço a preparação vocal, vou lá, chego de boa para que eu não fique rouco, porque se eu ficar rouco eu tô na roça, né? Não consigo fazer muita coisa. Vou lá, beleza, faço esse planejamento todo e vou seguindo esse planejamento. Só que às vezes acontecem coisas que a gente não previa, que não tem como prever. Exemplo de adaptabilidade que eu tenho que ter. Tô no meio da transmissão, rola um pause. Aí eu, putz, tava aqui pensando que o jogo ia ser 30 minutos. E aí começa. Vai lá, 10 minutos, 20 minutos. Aconteceu um problema técnico. Ninguém sabe o que rolou. Ninguém sabe quanto tempo vai demorar para voltar. Eu não posso simplesmente virar e falar assim, então família, tá pausado, a gente vai para um breve intervalo de meia hora e quando voltar, tamo junto, tchau. A não ser que meu diretor me mande fazer isso, mas eu não consigo, eu não posso. Eu tenho que manter o assunto rolando. Eu não posso falar groselha, eu não posso falar de coisas aleatórias, eu não posso começar a fazer muita piada. Não é assim que funciona uma transmissão. Eu preciso buscar assuntos, buscar coisas legais, falar com as pessoas que estão comigo na transmissão também para trazer um conteúdo massa. Quando eu tô nessa situação, cabem, de novo, os dois. O planejamento, a preparação que eu fiz antes, que tem as informações, eu não usei essa informação dentro do jogo, vou tentar puxar um assunto, porque tal cara joga muito bem com um campeão, e o campeão não apareceu ainda. Por que não apareceu, fulano? Ah, por causa disso, tal, tal. A gente puxa um assunto relevante. Então, usar o planejamento que eu havia feito, a preparação que eu havia tido nesse momento, é importante. Tanto é que a gente também se planeja para eventuais falhas. Igual a aviação, você não pode ser um piloto de avião que só sabe voar se o avião tiver 100%. Você tem que saber o que fazer se o avião dar uma pane, o avião começar a fazer alguma coisa esquisita, você tem que saber o que fazer. Existe essa preparação, existe esse planejamento, mas às vezes, cara, demora muito, dá mais problema, e aí a gente não sabe, e aí eu preciso ter a adaptação. Sei que a pessoa do meu lado gosta muito de falar de números, ela falou que é alguma coisa, vou lá e jogo a palavra, aí o fulano tal, como é que tá de vitória de Renekton? Tá bem, não sei o quê, e a gente começa a se adaptar naquilo. Aí, eu lembrei que teve um banimento de Renekton. Mas o cara não ganhou muito de Renekton, então baniram o Renekton dele nesse jogo. Por que eles estão fazendo isso? Houve alguma mudança? Será que é coisa de treino? Aí você já começa a engajar o pessoal de casa. Pô, será que é isso? Será que é aquilo? Isso é uma adaptação, porque eu não posso
Simplesmente virar para a pessoa que está do meu lado e falar: beleza? Da hora? Não rola. É o tipo de coisa que a gente tem que fazer. Da mesma maneira que eu tenho essa questão profissional, com certeza você já passou por isso também. Na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, muitas vezes. Você tá com planejamento, você fez o planejamento tudo certinho, mas você tem que se adaptar. E aí que eu te falo, é assim que eu vou te mostrar como que você usa o League of Legends para avançar na carreira. Quando você sabe se adaptar, sabe somar o planejamento que você fez, a adaptação que você está tendo que fazer, você tem mais facilidade para encontrar as melhores decisões, tomar as melhores decisões, e com isso a chance de você acertar acaba sendo maior. Fora a confiança que você gera nas pessoas que estão aí acima de você, né? Mesmo que você for líder também, você vai gerar uma confiança nas pessoas que estão não abaixo de você, mas que estão trabalhando junto com você para gerar aquele resultado. Então, de qualquer maneira, só tem pontos bons, assim, não existe um ponto ruim de você saber se adaptar bem e somar isso ao planejamento. Como eu estava dizendo, olha lá no League of Legends, você tá de boa. Aí você pensa, esse jogo é o jogo perfeito de Rengar. Ou então você, não, quero jogar de Rengar, tem a build nova que eu quero testar, vou fazer tal, papapá. Primeiro ban dos caras, Rengar. O que você faz? Você quita o jogo? Né, uma ranqueada, pensando na ranqueada. Ou até pensando num jogador profissional. Putz, baniram o campeão lá. Você quita o jogo? Não dá, né? Se você quiser manter uma estabilidade, se você quiser chegar no objetivo que você traçou no seu planejamento de elo, por exemplo, eu quero pegar mestre essa temporada. Você não pode quitar o jogo ou continuar fazendo isso sempre. Então, você tem que ter um plano B, você tem que se adaptar. Vamos supor, você tá de última escolha nessa partida, você queria jogar de Rengar, você fala, vou usar minha última escolha então para tentar pegar alguma coisa que o time precise, para tentar dar counter em alguém do outro lado, forçar algumas movimentações de selva mais rápidas, fazer alguma coisa que realmente saia do pensamento padrãozinho, que você consiga absorver as informações que você tem à sua disposição para tomar essas melhores decisões, sem ficar bravinho demais. Né? E aí entra uma outra habilidade comportamental muito importante, que é a resiliência. Com certeza isso já aconteceu com você. Com certeza isso já aconteceu com você. E aí a gente só traduz isso, esse mesmo pensamento, essa mesma lógica de pegar as informações e pensar a respeito delas e tentar ver na sua cabeça quais são as prioridades e aí tomar as melhores decisões, você traduz para uma situação profissional. Imagina que você está lá de boa e aí você tem que entregar um trabalho X, seja da faculdade ou do seu trabalho mesmo. Você precisa tirar um xerox, né, uma fotocópia, uma xerox, sei lá como você chama aí na sua região. Quebrou a máquina, o que você vai fazer? Você não vai fazer mais. Imprimir um documento, você não faz mais, vai esperar. Mas a máquina explodiu, você não vai fazer. Não, você tem que ter uma noção de onde que pode ter uma outra máquina, de onde que você pode mandar imprimir, de onde que você pode ir para imprimir. É uma prioridade mesmo imprimir? Pode esperar até amanhã, você pode assinar eletronicamente ou não pode assinar eletronicamente? Tudo isso precisa ser levado em consideração. São as habilidades que você adquire, que você treina no League of Legends de como sair dessas situações difíceis, essas enrascadas, e você usa numa situação profissional.